Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Vida Animal, uma nova chance, que é o nosso programa com uma sequência de aulas que tem a finalidade de aumentar a expectativa de vida do nosso cão ou do nosso gato e melhorar o prognóstico dos nossos animais ou de animais próximos a nós que infelizmente se envolvam em algum acidente. No nosso vídeo, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre intoxicação por cannabis. A gente vai falar sobre a intoxicação, sobre essa planta que é mundialmente conhecida como maconha. Antes de começar o nosso tema, eu gostaria que vocês nos dessem um feedback. Não sei se vocês observaram, mas hoje a nossa aula ela vai ser usada como slides. Nas aulas anteriores, a gente não usou slides, a gente usou somente eu falando e algumas imagens ou do lado ou atrás de mim. Hoje a gente está fazendo com um layout diferente. Eu gostaria que após assistir essa aula, vocês nos dessem um feedback aqui no comentário. Na aula de hoje, eu vou trazer para vocês 3 histórias de animais que foram intoxicados por cannabis. Algumas não muito boas e algumas, felizmente, tiveram um bom final. A primeira que eu vou trazer para vocês é de uma Yorkshire que, infelizmente, ingeriu uma grande quantidade de cannabis. Os seus tutores que deixaram a cannabis, deixaram a maconha aí de fácil acesso para o animal. Ela ingeriu a cannabis. Os donos, desesperados, levaram esse animal para a clínica veterinária de imediato, porém, eles não moravam perto da clínica. Esse trajeto demorou aí cerca de 20 minutos a meia hora, segundo eles. E este animal se apresentava com um quadro intenso de cialorreia, que é uma salivação excessiva, episódios de convulsões, vômitos e diarreias. A gente fez o que estava ao nosso alcance na medicina veterinária, colocamos o animal na fluidoterapia, realizamos os exames necessários e realizamos todo o tratamento de protocolo para intoxicação por cannabis. Mas, infelizmente, esse animal veio a óbito, tá? Por que eu tô trazendo essa história triste já de imediato para vocês? É só para vocês, de certa forma, se visualizarem que por mais que uma patologia, um acidente, seja tido como um prognóstico favorável, como é o caso da cannabis, o prognóstico é um prognóstico classificado como favorável, porque a chance do animal se recuperar é muito boa. Infelizmente, se você não fizer nada, não deter o conhecimento, algo que é tido como, classificado como algo simples, pode infelizmente resultar no óbito do animal, igual aconteceu com essa cachorrinha Yorkshire, tá bom? Então, por isso que eu já iniciei com essa história, para dar um choque de realidade de que o conhecimento realmente salva os animais. Vamos falar um pouco aqui rapidinho sobre o cenário da utilização de cannabis com fins não medicinais, com fins aí lúdicos no Brasil. Cerca de 8 milhões de brasileiros afirmam já terem experimentado a cannabis. Esses 8 milhões, 3,4 afirmam que usaram a cannabis no último ano de 2009 e no início do ano de 2020. E destes 3,4 milhões, 1,3 são dependentes químicos, ou seja, utilizam a cannabis todos os dias praticamente e caso não façam a utilização, sentem os sinais clínicos, os sintomas de uma abstinência, tá ok? Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque, gente, infelizmente os animais também podem se tornar fumantes passivos e consecutivamente se tornarem dependentes químicos da utilização tanto do cigarro convencional, à base de tabaco, quanto do cigarro produzido através das folhas da cannabis, tá? E infelizmente os animais podem sim terem crises de abstinência. Um exemplo disso, que é a nossa segunda história de hoje, é de um cachorrinho SRD, cujo seu tutor era um usuário de drogas químicas, como por exemplo a cannabis. Esse dono, infelizmente, ele veio a óbito e este animalzinho se tornou um animalzinho errante, um animalzinho de rua e foi resgatado por moradores da região, tá? Foi levado à clínica veterinária e durante todo o processo de internação em que a gente internou o animal, em que a gente fez um lar temporário, a gente observou sinais de psicoses semelhantes à abstinência, tá?
Infelizmente, este animal veio a óbito. Infelizmente, ele se apresentava com crises de enxaqueca, que a gente observa com o animal pressionando a cabeça sobre a parede. Ele também manifestava vocalização, uivava bastante, ficava extremamente ansioso. Em alguns pontos, ele ficava com alterações de comportamento em que, ao mesmo tempo que ele estava dócil, ele já ficava agressivo. E tudo isso fechou pra gente o diagnóstico de abstinência por drogas químicas, principalmente pela cannabis, porque, segundo os moradores, era a droga que o dono mais utilizava e ainda utilizava próximo ao animal. A cannabis tem se tornado uma das drogas mais utilizadas mundialmente falando. Antigamente, ela perdia principalmente pela utilização do álcool, que não é uma droga proibida na maioria dos países, e também perdia para o uso do tabaco. Infelizmente, no ano de 2020, o tabaco perdeu a sua posição pela utilização da cannabis, tá? Então, a cannabis, junto com a utilização do álcool, se tornaram uma das drogas mais utilizadas mundialmente. A cannabis no Brasil, como eu disse para vocês, tem inúmeras restrições legalmente falando, tanto do uso quanto da produção, do transporte, tudo que a envolva. E o álcool não tem nenhuma restrição, nem de venda, nem de produção, nem de comercialização e muito menos de divulgação em mídias, tá bom? A cannabis é proibida no Brasil, porém em diversos outros países o seu uso é liberado. Existem várias espécies de cannabis. As mais estudadas pela ciência são a cannabis sativa e a cannabis indica. Tá? Uma das diferenças das duas plantas é que a cannabis sativa geralmente pode chegar a arbustos, a um caule que pode chegar aí a mais ou menos 3 a 4 metros de altura. A cannabis indica, ela é um pouco mais baixa, ela pode chegar entre 1 a 2 metros de altura. A gente consegue observar também algumas diferenças na folha, onde a cannabis sativa, ela possui uma folha um pouco mais fina e a cannabis indica possui uma folha um pouco mais robustas quando a gente compara as duas. Mas as diferenças não só são as diferenças anatômicas, a gente tem também a diferença da ação que elas promovem no indivíduo. Os estudos são basicamente feitos, principalmente feitos em humanos, tá? Já estão começando a ser feitos estudos em animais, mas o que eu falar aqui é voltado para os estudos em humanos. A cannabis sativa, ela está sendo muito pesquisada como tratamento antidepressivo e como tratamento também para a ansiedade, tá? A cannabis indica, ela está sendo muito utilizada para tratamento de dores crônicas e também para tratamento de apetite, tá? Aquelas doenças que promovem aí a perda de apetite. Então, por exemplo, aí está sendo muito pesquisada a utilização da cannabis indica para tratamento de redução de apetite, para aumentar o apetite de aidéticos, tá? Então, as duas espécies, a sativa e a indica, possuem aí amplos estudos na medicina como tratamento de ansiedade, depressão, também para aumentar o apetite de pessoas com AIDS e também para dores crônicas e outras doenças também, como vocês podem observar aqui no slide. A maconha possui cerca de 400 substâncias químicas. A mais estudada disparadamente é o THC, tá? Entre a sativa e a indica, o THC é muito mais concentrado na cannabis indica. Como eu disse para vocês, a cannabis tem sido amplamente estudada, tá? Principalmente pela Unicamp, em São Paulo, e pela Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Essas universidades, elas procuram individualizar, segregar as substâncias que a cannabis possui, como eu disse para vocês, cerca de 400. Geralmente eles estão enfatizando principalmente na utilização de THC, buscando seus efeitos tanto em humanos como em animais e como que esses efeitos podem ser usados beneficamente para tratamento de diversas doenças, como vocês viram aí, depressão e ansiedade, que são doenças extremamente comuns que assolam a nossa humanidade. Diversos são os sinais clínicos que podem ocorrer após o uso da cannabis. Estes sinais clínicos vão variar
de acordo com a quantidade que o ser humano utiliza e de acordo também com a frequência. Diversos estudos estão sendo feitos para avaliar aí os efeitos somatórios da constante utilização da cannabis, tá? Os principais estudos relatam que os usuários apresentam taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, podem predispor também aí alterações motoras, que são as alterações relacionadas ao movimento que pode ser observada logo após o uso, o primeiro uso, mas que é atenuada com o uso constante. É observado também uma predisposição, principalmente durante aí a abstinência, a falta do uso, depois de ter acostumado o corpo, a crises de ansiedade. A gente pode observar também, o que é relatado cientificamente, a disforia e a euforia, que são alterações do comportamento que podem deixar o usuário extremamente agitado após a utilização. E em alguns casos também é relatado a sedação, que é a tranquilização, o relaxamento, tá? Então são estudos que estão sendo feitos cientificamente para embasar e para provar tudo que pode ocorrer com o uso, o primeiro uso e o uso constante da cannabis. Então, gente, como eu falei para vocês lá no comecinho da nossa aula, a intoxicação por maconha pode acontecer tanto em cães quanto em gatos. Porém, a maior incidência, assim, disparadamente, é observada em cães. Por que isso acontece? Gente, tanto os cães quanto os gatos são carnívoros. Porém, os cães foram domesticados milhares de anos antes dos gatos. E por mais que eles sejam animais carnívoros, eles se tornaram com hábitos onívoros. Então, eles sim ingerem plantas, frutas e outros alimentos, a não ser a carne. Os gatos ainda prevalecem com o hábito carnívoro e raramente vão ter um apetite, raramente vão querer ingerir alimentos como plantas. Tá bom? Então, o gato tem um apetite, ele tem um paladar um pouco mais rígido, um pouco mais seletivo quando comparado aos cães. Então, por esse motivo, é muito mais comum a gente atender cães intoxicados por cannabis, principalmente aí pela ingestão, do que em gatos. A gente deve comentar aqui também, a gente não pode esquecer de falar dos cães que são utilizados pela polícia para farejar drogas. Muitos desses cães, durante o seu treinamento, é exposto constantemente a uma grande variedade de narcóticos, principalmente aí a cannabis, e isso pode aumentar a susceptibilidade destes animais, em específicos usados pela polícia, em se intoxicarem pela ingestão de cannabis e, infelizmente, também aumentam aí a sua susceptibilidade a se tornarem dependentes químicos da inalação da cannabis. Existem duas formas do animal se intoxicar por cannabis. A forma pela inalação, que é respirando aí a fumaça produzida pelo consumo da cannabis, tá? Que é uma forma que o animal vai manifestar uma intoxicação mais branda, menos grave, quando comparada pela intoxicação após a ingestão da cannabis. O animal ele pode ingerir o cigarro da cannabis, ele pode ingerir a pasta de cannabis, ou ele pode ingerir a própria planta in natura. Muitos cães, gente, gatos também pode acontecer, mas em cães é muito mais comum. Quando eles estão com alguma desordem gástrica, quando eles estão com alguma náusea, eles tendem a ingerir plantas para amenizar esse desconforto gástrico. E nesse hábito, ele pode, infelizmente, ingerir a cannabis in natura, caso o seu tutor, criminalmente, como disse para vocês, que é proibido, cultive a planta em seu lar, tá? O que é mais comum, que foram os casos que geralmente eu atendi, foi a intoxicação após aí a mastigação de um cigarro. A intoxicação, os sinais clínicos da intoxicação podem ocorrer geralmente entre 1 e 3 horas após a exposição pela inalação ou após a exposição pela ingestão. As intoxicações geralmente possuem quadros neurológicos, cardiovasculares e gastrointestinais, sendo que cientificamente, através de estudos, foi comprovado que cerca de 90% dos animais intoxicados infelizmente manifestam os sinais neurológicos,
que são sinais que geralmente a gente vai ver daqui a pouquinho, provocam aí episódios de convulsões, tanto em cão quanto em gato, tá? Não são todos os animais que manifestam sinais cardiovasculares, não são todos os animais que manifestam sinais gastrointestinais, e cerca de 10% dos animais intoxicados também, felizmente, não manifestam aí os sinais neurológicos. Lembrando e enfatizando que os sinais neurológicos ocorrem em cerca de 90% dos animais que foram expostos a cannabis. Agora a gente vai falar um pouco dos sinais clínicos que podem acontecer com o animal que foi intoxicado. Primeiro, os sinais neurológicos, que são depressão, que é o animal ficar mais prostrado, o animal ficar mais na dele. Ataxia, que é o animal ter a perda aí do equilíbrio, tá? Midríase, que é a pupila do animal dilatada. Tremores musculares, que é o animal ficar todo trêmulo, geralmente a gente vai chamar de mioclonia, que é quando a musculatura do animal treme involuntariamente. A gente pode observar também, em alguns casos, a vocalização, que é o animal uivar, o animal gritar, tá? Sem um motivo aparente. E também a gente pode observar em casos mais graves, que é um sinal clínico também extremamente grave e desconfortável para o tutor e ainda mais para o animal, que são as convulsões. Episódios de convulsões não costumam ser raros em intoxicações por cannabis. E a gente tem que tomar alguma medida de imediato, como eu vou falar lá para frente, porque as convulsões podem gerar outras alterações, como fraturas e até a morte do animal. Os sinais gastrointestinais mais observados são vômito, diarreia e cialorreia, que são sinais que geralmente ocorrem em praticamente todos os episódios de intoxicação por via oral, pela ingestão, que é um mecanismo de defesa do animal que tenta ali de toda forma expulsar aquilo que vai provocar alguma lesão no corpo do animal, tá? Então, vômito, diarreia e cialorreia, que é a salivação excessiva, tá? Que são mecanismos próprios de defesa do animal quando o animal está com algum quadro de intoxicação por via oral. E a gente deve se preocupar porque ambos os sinais clínicos provocam uma grande desidratação do animal e devem ser controlados. E os sinais cardiovasculares e os sinais respiratórios mais observados são a bradicardia e a bradipneia. A bradicardia é a redução da frequência cardíaca e a bradipneia é a redução da frequência respiratória, que em casos mais graves, infelizmente, podem resultar em parada cardíaca, parada respiratória ou ainda pior, uma parada cardiorrespiratória, onde o animal interrompe aí os mecanismos de batimentos cardíacos e movimentos respiratórios, resultando na morte do animal. Como eu falei para vocês anteriormente, o THC é uma das substâncias mais presentes na cannabis e uma das mais estudadas pelas suas infinidades de reações que ela pode provocar em humanos e em animais, tá bom? Se ela for inalada, ela é metabolizada pelos pulmões e se ela for ingerida, ela é metabolizada pelo fígado. O resultado dessa metabolização vai produzir substâncias que serão eliminadas através da urina. Então, muitas vezes, chegar algum paciente em uma clínica e o dono tiver uma suspeita de que o animal foi intoxicado por cannabis, mas ele não tiver uma certeza, a gente vai dar o diagnóstico final através da procura das substâncias provenientes da metabolização, principalmente do THC. E a gente vai fazer isso baseando aí uma coleta de urina, enviando para o laboratório. O laboratório vai me dar aí a confirmação de que aquele animal foi ou não intoxicado por cannabis. Então, agora a gente sabe do grande uso da cannabis no Brasil, a gente sabe o que ela provoca em humanos, a gente sabe do uso dela na medicina, tá? E a gente sabe também do que ela pode provocar nos animais e como que os animais podem intoxicar. E agora a gente fica com esse questionamento: o que fazer caso o nosso animal seja intoxicado por cannabis? Infelizmente, se for através da inalação, nada pode ser feito, tá? Pois ele inalou e vai diretamente para os pulmões. A única coisa que dá pra gente fazer é correr imediatamente para um médico veterinário.
Caso o animal tenha se intoxicado através da ingestão de cannabis, muitos sites recomendam aí sites e plataformas recomendam a indução do vômito com água oxigenada. Essa medida para especificamente intoxicação por cannabis não é uma medida muito eficaz, porque a cannabis possui inúmeras substâncias e essas substâncias geralmente têm aí um poder antiemético, tem um poder de impedir que o vômito ocorra, tá? Então, nestes casos, a indução do vômito não é recomendada se for ingestão específica de cannabis, tá ok? A única coisa que a gente pode fazer de imediato é fornecer ao animal carvão ativado. Tá? O carvão ativado vai impedir que substâncias que provocam a intoxicação, como por exemplo o THC, caiam na corrente circulatória do animal. Então, o carvão ele permite com que todas as substâncias presentes na cannabis saiam através das fezes do animal. Então, o carvão ativado tem um excelente papel aí para reduzir as chances de que o animal agrave o seu quadro de intoxicação. Caso este animal, gente, tem aí um episódio de convulsão, a gente deve tomar uma medida de imediato, pois as convulsões que são presentes na intoxicação por cannabis podem provocar o óbito do animal, podem provocar o coma e podem provocar algumas fraturas do animal se debater. Então, de imediato, apaguem a luz caso esteja à noite, não grite com o animal, não fale alto perto do animal. E também, fundamental, pega uma toalha bem macia ou um edredom, enrole no animal para aí formar um amortecimento durante o impacto das convulsões. Em todos os casos, esse animal deve ser levado ao médico veterinário, porque o médico veterinário vai realizar exames aí, avaliar a função renal, avaliar a função hepática, que é um padrão de intoxicações, para ver se provocou danos ao animal, fornecer medicamentos específicos para tentar inibir a ação dos tóxicos presentes na cannabis e muitas vezes este animal será indicado para uma internação que o tempo da internação vai variar de acordo com o grau de intoxicação do animal. Quanto antes você levar ao médico veterinário e se você tomar as medidas que eu expliquei para vocês que reduzem aí a gravidade do problema, maior vai ser a chance do animal se recuperar e o melhor, sem sequela nenhuma. Para finalizar aqui, gente, a intoxicação por cannabis ela é considerada com um prognóstico favorável. É aquele prognóstico em que a chance do animal se recuperar é muito boa. Porém, o seu animal depende de você. O seu animal depende muito de que você realize todas as manobras de primeiros socorros até chegar ao médico veterinário e levar esse animal ao médico veterinário o quanto antes. Quanto mais tempo você demorar a levar o animal ao veterinário, e se diante de uma intoxicação você simplesmente cruzar os braços e não tomar nenhuma medida de primeiros socorros, o prognóstico que era tido como um prognóstico favorável passa a se tornar um prognóstico reservado e dependendo da quantidade de tóxico, dependendo da quantidade de cannabis que esse animal teve contato, o prognóstico pode se tornar inclusive um prognóstico desfavorável, onde a recuperação do animal é muito pequena. Tá bom? Então, temos sim que tomar medidas o quanto antes até chegar ao médico veterinário e promover essa chegada o quanto antes. Então, galera, a gente está chegando aí à reta final de mais uma aula. Venho convidar vocês a assistirem às nossas aulas que foram postadas anteriormente a essa, tá? Intoxicação por violeta, picada de cobra cascavel, tá? Convidar vocês também à nossa próxima aula, que vai ser na quinta-feira, às 18 horas, em que a gente vai falar um pouco mais sobre os desmaios, o que pode provocar os desmaios em cães e em gatos e o que fazer em cada situação, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema que a gente falou hoje, intoxicação por cannabis, deixe pra gente aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal e se você tiver alguma sugestão sobre algum tema que você queira que a gente explique para vocês mais detalhadamente, com fidelidade das informações que são comprovadas cientificamente, deixe pra gente aqui nos comentários também, tá ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido nessa aula de hoje. E até a quinta-feira que vem. Um beijo e até!